42. Você vai poder acompanhar pelo telão, versículos do 1º até o 6º, do 1 ao 6, Jó, capítulo 42, do 1 ao 6. E eu creio que do mesmo jeito que o Senhor Ele falou comigo, Ele vai estar falando contigo. E nós queremos falar nessa noite sobre um caráter aprovado. Diga para o seu irmão, um caráter aprovado. E eu creio que o Espírito Santo, assim como Ele impactou o meu coração, Ele vai estar impactando o meu e o seu. Porque muitas vezes não entendemos algumas coisas, não compreendemos alguns caminhos, mas nós precisamos entender que o Senhor, nas suas riquezas em glória e na sua perfeição, Ele já tem esquadrinhado todos os nossos caminhos e pensamentos. E Ele é aquele que já tem preparado todas as coisas, segundo o seu querer e a sua boa vontade. Aleluia! Jó capítulo 42, a palavra do Senhor nos diz, você vai poder acompanhar pelo telão, mas independente da versão, o sentido é o mesmo. Então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara: sei que tudo podes realizar quanto desejas, absolutamente nenhuma das tuas ideias ou vontades serão frustradas. Tu questionastes: quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato falei do que não entendia, abordei assuntos sobremodo complexos, sem devida sabedoria. Tu ordenastes: agora pois, ouve-me e eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. De fato, os meus ouvidos já te ouviam ao teu respeito, já ouviam tudo ao teu respeito. Contudo agora os meus olhos, eles te contemplam, e por essa razão menosprezo a mim mesmo, e me arrependo sinceramente do pó e da cinza de onde eu vinha. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Mais uma vez profetizando sobre a tua história. Meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, por tudo aquilo que o Senhor já tem realizado em nossas vidas. Porque até aqui, Senhor, a tua glória, a tua boa vontade tem nos sustentado, tem nos ajudado, Senhor. E nós cremos, Pai, que nessa noite, nessa tarde e noite, o Senhor traz um povo aqui com um propósito de ouvir a tua palavra, de receber da tua palavra. E eu creio que nós não sairemos aqui da mesma maneira que nós entramos, porque onde o teu Espírito está, a liberdade para que haja o teu mover. E nós cremos, Deus, que o mover do teu Espírito, da tua presença, já é real em nosso meio, por meio dos louvores, por meio da adoração. Continua falando conosco, continue, Senhor, se revelando a cada um de nós, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, e que Ele é aquele que fala comigo e com você, diga aleluia, e aplauda mais uma vez o seu nome. Oh glória, nosso Deus é lindo demais. Vou puxar um pouco aqui, faz esse favor, Anthony, porque eu já me conheço, e a minha oração é que eu diminua e que o Senhor cresça, que a fumaça da sua glória, a nuvem da sua glória, ela possa tomar o meu e o seu coração nessa noite, amém? Então nós vamos falar para você que está em casa sobre um caráter aprovado. E eu entendo que para cada um de nós que estamos aqui, cada um vive um contexto, uma realidade. Nós temos uma história onde nós podemos contá-la. Uma história de superação, uma história onde você já passou por tantos desafios na sua vida, que você poderia chegar aqui e até questionar: pastor, o que foi que eu fiz, o que foi que eu plantei para poder ter colhido tudo isso? Só que nós precisamos entender que cada ser humano, cada indivíduo, ele tem o seu contexto e ele tem a sua realidade. Muitas vezes nós colhemos aquilo que nós plantamos, sim. Muitas vezes nós estamos passando por algo porque o Senhor quer provar a nossa fé. Não que o Senhor Ele traga maldade sobre nós, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, como diz lá em Tiago. Mas o Senhor, Ele permite que situações aconteçam na nossa vida, para que o nosso caráter seja aprovado.
para que as pessoas possam ver Cristo refletido através de nós. E nós precisamos entender que cada um na sua particularidade tem o seu contexto, tem a sua história, e não nos cabe julgar por que tal pessoa está passando por isso, por que fulano de tal fala sobre isso, mas a realidade dessa pessoa é diferente. Por que essa pessoa, depois que começou a ir para a igreja, parece que ela piorou o seu contexto financeiro, emocional, espiritual. Ela pode estar bem com Deus, mas a primeira coisa que o diabo faz é tentar nos enganar e nos confundir, dizendo que a nossa estadia, não só na igreja, mas a nossa busca, a nossa fé, parece que piorou o estado daquilo que nós estamos enfrentando. Só que não sabe você e muitos que, se não estivéssemos onde nós estamos, fundamentados na palavra, recebendo de Deus, onde nós estaríamos agora? Talvez enlouquecidos, talvez já teríamos chutado o balde, aberto mão de tudo. Por quê? Porque nem todo mundo suporta passar por alguns desafios. E nós entendemos que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É aquele que nos sustenta com a sua destra fiel. É aquele que nos ergue, que nos fortalece, que nos levanta. É aquele que levanta o necessitado e o abatido do monturo e o faz assentar nos lugares altos. Amém? Por isso, e é interessante que eu quero falar um pouquinho aqui com você sobre o livro de Jó. Ele é classificado teologicamente entre os livros poéticos. Por quê? Porque ele contém muitas poesias, como Provérbios, como Eclesiastes, Cantares. E ele é um livro que ele traz a expressão poética na sua linguística, como os demais. E é interessante que ele é um dos mais antigos, biblicamente. Possivelmente, Jó ele viveu no tempo patriarcal, considerado o tempo dos patriarcas. Quem eram os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó, quando tudo começou. Então a sequência bíblica, ela foi classificada pelos livros, sendo poéticos, históricos, os livros da lei, a Torá. Mas aqui não quer dizer que porque Jó não fica no começo, que ele foi escrito já perto do Novo Testamento, de quando Jesus estava vindo. Não, ele foi escrito e ele foi registrado durante o período dos pais da igreja, no começo. Você tira isso pelos sacrifícios que eram apresentados, pela maneira que Deus fala, pelas informações bíblicas, quando você vai estudar de maneira hermenêutica. Então você começa a ver que é um livro poético, porém tudo aconteceu no começo do período dos pais da igreja. E é interessante que todos nós aqui, ou a grande maioria, nós conhecemos a história de Jó, que ele era um homem que amava a Deus, que temia ao Senhor, e que não apenas sacrificava por si, mas sacrificava também pelos seus filhos. E eu quero dizer uma coisa aqui para você, e eu vou ser muito ousado naquilo que eu vou colocar. No começo de tudo, quando você vai ler o primeiro capítulo, você vai ver que Deus, ele questiona Satanás sobre Jó. É Deus que aponta para Jó, não é o diabo em primeiro lugar. A Bíblia diz que entre aqueles que vieram se apresentar, veio também Lúcifer. E consequentemente, o Senhor ele olha para Satanás e ele diz: de onde vens? Ele diz: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Aí o Senhor vai e fala: você tem visto o meu servo Jó, homem temente e fiel, que se desvia do mal? Aí Satanás começa a falar: lhe tire tudo, e você vai ver se ele não blasfemará contra ti. E o Senhor vai e autoriza que Satanás toque em Jó, só não tire a sua vida. Naquele momento começa um processo de degradação. Só que eu quero começar dizendo uma coisa para você que é muito importante. Filho de peixe não é peixinho não. Nós precisamos entender que irmão de crente também não é crentinho não. Deus ele peleja a tua causa, e ele se coloca em uma posição
de trono dentro da sua casa, por amor a você sim. Por causa de uma vida e de uma pessoa, Deus pode bloquear algo, pode, mas nós precisamos entender que cada particularidade de uma pessoa é pessoal com Deus, é singular. Eu não posso responder nem pelo marido, nem pela esposa, nem pelos filhos. Eu posso sim ser um atalaia nas mãos do Senhor. O que é um atalaia? É alguém que transfere a palavra segundo o coração de Deus, e que manda aquilo que Deus mandou ele falar, dizer naquele momento, aquela pessoa que está ali precisando daquela palavra. Essa é a função do atalaia. Mas nós precisamos entender que cada um vai prestar contas ao Senhor de maneira pessoal. O primeiro erro de Jó é que ele sacrificava pelos seus filhos. Ele não só sacrificava, mas ele orava. Só que existem duas posições teológicas para isso. Alguns dizem que ele sacrificava porque ele era sacerdote. Nós não temos essa comprovação. Eu acredito que ele não era sacerdote. Por quê? Porque ele era um homem que lidava com muitos gados, com um rebanho muito grande. E até porque no tempo patriarcal, o ministério sacerdotal ainda não havia sido estabelecido. Ele era como Abraão, ele era como Isaac, ele era como Jacó, simplesmente um homem próspero. Então, para mim, essa visão teológica está descartada. O segundo contexto é que ele sacrificava pelos seus filhos. Ele era alguém que tinha responsabilidade pelos seus filhos e também dos seus filhos. Porém, isso não dava a ele o direito, ou então a liberdade de sempre representar os seus filhos espiritualmente. Talvez até aqui você só viu coisas boas, mas Deus não foi o primeiro que aprovou. Ele era fiel a Deus, mas Deus não falou da fidelidade dos seus filhos. Deus não falou da fidelidade da sua família. Se houvesse total fidelidade, a sua família seria poupada. Por quê? Porque no tempo patriarcal, eu quero dizer algo para você. Deus, ele disse a Abraão: se tiver um só justo em Sodoma e Gomorra, eu não a destruirei. Ele tirou Ló, que era sobrinho de Abraão, e destruiu, mas ele não destruiu com Ló lá dentro. Então eu entendo que se houvesse fidelidade dos filhos de Jó ao Senhor, certamente eles não seriam mortos. Deus destaca o caráter de Jó, Deus destaca a integridade de Jó. Mas eu quero com ousadia dizer a você, e eu falo isso com conhecimento, que os seus filhos não tinham o mesmo andamento, não tinham a mesma postura. É tanto que eles estavam festejando em outro lugar. Naquele tempo a bebida forte já era proibida. Quando veio o vendaval e a casa caiu, eles estavam em outro lugar celebrando. Eles não estavam tendo a postura do seu pai. Eu vou apresentar para você um lado negativo, que você vai dizer: meu pastor, o Senhor está sendo muito ousado. Mas eu vou ser. Jó era alguém que era fiel ao Senhor, mas pela postura bíblica os seus filhos não eram, porque senão eles não seriam mortos. Se eles fossem fiéis, certamente eles não seriam mortos, eles não seriam aniquilados. E eles foram durante a provação que Jó ele passou. É tanto que ele perdeu tudo. Satanás começou a tocar, e ele perdeu bois, gados, ele perdeu terrenos, e sempre chegava um para informar: olha, isso aconteceu. Quando ele pensava que não tinha uma informação pior, chegava outra pior, e a pior informação foi a morte dos seus filhos. Por quê? Porque essa é a maior dor do ser humano, é você lidar com a morte, é você lidar com a perca de alguém que você ama, ou a perda. Mas eu entendo uma coisa: Deus, ele está nos ensinando em tudo. E Deus te trouxe, ele me trouxe aqui nessa tarde e noite para falar conosco. E eu creio que a palavra que Deus está bradando, que Deus está trazendo aos nossos corações, vai nos curar, vai nos restaurar e vai trazer libertação à nossa alma. Se você crê que é assim, diga aleluia, diga glória a Deus. E a
Aplauda o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Eita, Deus tremendo. Tu és santo, Jesus. E é interessante que diz a palavra que Jó, ele começa a ser tocado em várias áreas da sua vida. E de repente a última área foi a sua saúde, a ponto de ter uma enfermidade externa, que possivelmente eu acredito que poderia ser uma lepra, uma natureza de lepra extremamente agressiva, onde ele se raspava com cacos de telha. E a sua esposa chegou para ele e disse: do que serve estar diante do Senhor? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Naquele momento ele disse: tu falas como uma louca, mulher. Ela estava desesperada. Eu não vou julgar o contexto daquela mulher, porque ela havia perdido os seus filhos, ela havia perdido tudo, e ela não tinha o mesmo entendimento que Jó ele tinha. E eu quero dizer mais uma coisa para você: a mulher de Jó, ela também não tinha o mesmo conhecimento e o mesmo temor ao Senhor que ele tinha. Ela foi poupada, mas ela não tinha a mesma visão de Deus que Jó ele tinha. Diga assim para o seu irmão, diga: Deus apostou no caráter de Jó. Deus apostou no caráter de Jó. Mas eu creio que se nós estamos no tempo da graça, nós temos um Deus que através da nossa vida, através das nossas orações, Ele pode tocar, Ele pode transformar, Ele pode restaurar o coração dos nossos familiares. Você crê nisso? Se você crê, diga aleluia. Mas nós precisamos passar o legado que nós temos recebido para essa geração: que filho de crente não é crentinho, que irmão de crente não é crentinho não. Tem que se converter, tem que nascer de novo, tem que ter uma experiência com Deus. Por quê? Porque Jó tinha a experiência individual. Por mais que um pai ame, como Davi também amava, eu não posso fazer pelos meus filhos o que eles precisam aprender a fazer. A responsabilidade de ensinar é nossa, mas nós precisamos entender que Deus, Ele quer tocar não apenas a mim e a você, mas a toda a nossa casa. Se você crê que eu e você, nós iremos nos posicionar, diga aleluia. Agora eu vou pegar pesado. Igreja não é entretenimento para criança. Quando elas vêm para cá, está a professora aqui, elas vêm para aprender. Muitas vezes, quando os filhos estão em casa, que tipo de desenho nós estamos colocando? As nossas filhas foram influenciadas, é porque agora não está se fazendo mais, mas elas assistiam a Bíblia infantil da Cristina Mel, o Crianças Diante do Trono, a Aline Barros, e elas cresceram aprendendo isso. Hoje em dia, para entreter ali o filho, ele fica quieto, os pais não estão colocando desenhos bíblicos, ou então histórias bíblicas numa linguagem infantil. O que é que elas estão assistindo? Macha e Urso, outros desenhos que trazem influências diretas ou indiretas. Muitas vezes a nossa postura fala muito mais do que palavras. E qual é o testemunho que nós temos dado dentro da nossa casa? De repente, na igreja, nós temos dificuldade, talvez, de expormos o nosso coração. Por quê? Porque talvez envergonharia alguém quando aquela pessoa visse o nosso caráter. Mas na nossa casa, com aqueles que nos conhecem,
Muitas vezes somos agressivos, somos ignorantes, não temos paciência. É ali na particularidade que o nosso caráter é revelado. É quando ninguém vê, ou quando os íntimos eles podem ver. Eu quero dizer uma coisa hoje aqui para você, para que eu e você começamos a aprender. O Senhor, Ele tem nos ensinado coisas lindas nesses últimos dias, mas a superficialidade do Evangelho, ninguém vai sobreviver. Eu e você, nós não estamos na igreja para esquentarmos bancos. Nós estamos na igreja porque nós temos um propósito com Deus, e Ele tem conosco, e nós queremos ser aprovados nos céus. Não adianta alcançar ouro e prata, alcançar prestígio, fama e tudo que o mundo pode oferecer, e perder a salvação, ser conhecido na terra e não ser conhecido nos céus, ser conhecido na popularidade das pessoas, mas não ser reconhecido diante do coração de Deus. Honrar o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. Diga: eu quero que o meu coração esteja diante do Senhor. Se você deseja isso, aplauda lindamente o seu nome. Oh, aleluia! Não adianta ter popularidade na terra e não ter nos céus. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Deus sabia quem era Jó, mas o diabo também sabia. Fala para o seu irmão, diga: Deus sabia quem era Jó, mas o diabo também sabia. Tens visto? E o diabo não teve o que falar dele. O diabo é acusador, vem do original malfeitor, abominador, diabolô, do grego, perverso, maligno, cruel, pai da mentira. Ele não brinca com ninguém. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, destruir as obras do diabo. Se você crê que é assim, diga aleluia. Pastor, eu sempre vi Jó como bonzinho, e ele era um homem de Deus. Ele só teve um grande erro. Ele assumiu a responsabilidade espiritual que não cabia só a ele, mas a sua esposa e aos seus filhos. Primeiro princípio: por mais que você ame alguém, por mais que você ore por alguém, por mais que você clame por alguém, não se responsabilize pelas atitudes daquela pessoa. O que eu estou dizendo é: se é um filho, discipline; se é um marido ou esposa, converse. Mas entenda que cada um individualmente, isso é bíblico, prestará contas ao Senhor de tudo aquilo que vier a fazer. Quantos estão entendendo aqui? Diga glória a Deus, diga aleluia. E de repente, durante todo um tempo, quando alguém está passando por algo negativo, uma provação, nós ficamos tentando encontrar uma justificativa para aquilo que está acontecendo. Talvez essa pessoa esteja doente por causa disso. Eu particularmente, por muitos anos pregando, eu aprendi, pela misericórdia de Deus, a pregar e a falar pelo diafragma, para que eu não fique rouco. Mas se eu tiver uma gripe ou uma crise alérgica, naturalmente eu vou ficar. Porque vocês sabem que eu corro, me movimento, explodo falando. Quando o Espírito Santo manda, então eu faço aquilo que Ele me manda fazer. E muitos irmãos tentando ajudar: pastor, faz gargarejo disso, aquilo. Só que o problema não está nas cordas vocais ou nas pregas vocais, está no trato respiratório. Vocês estão entendendo?
Mas por que as pessoas dizem isso? Porque elas querem ver o nosso bem. Elas querem tentar nos ajudar. Mas nem tudo que funciona para um, funciona para outro. Nem tudo que dá certo para uma pessoa, dá certo para outra pessoa. De repente alguém se dá bem com a medicação. De repente alguém tem alergia àquela medicação. De repente alguém responde bem aquela igreja, por quê? Porque eu gostei dela, eu gostei da liderança, eu me senti em casa. Já tem outras que não gostam. De repente alguém prefere talvez uma pregação mais suave. Outros preferem uma pregação mais explosiva. Cada um tem o seu contexto, tem a sua realidade. Só que os amigos de Jó, eles eram amigos. A Bíblia, quando ela fala de amizade, ela não está dizendo uma mentira. Só que naquele momento, até os amigos íntimos, eles começaram a questionar o que Jó teria feito para que tudo aquilo lhe tivesse acontecido. Bildade, Zofar, eles começaram a questionar: o que é que aconteceu contigo? O que foi que você fez com Deus? E ele não blasfemou contra o Senhor, mas ele não tinha respostas. Ele amaldiçoou a ele mesmo, amaldiçoou o seu nascimento, mas ele não amaldiçoou o Senhor. Ele foi fiel em todo o tempo. Ele disse: eu não sei responder o que vocês me perguntam, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Sabe o que era isso? Era paixão. Morreram os filhos. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu a sua paixão. Agora vem o lado bom. Tudo foi embora, ficou ele e o Senhor. Ele perdeu as suas riquezas, ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua saúde, mas ele não perdeu a fé. Ele não tinha respostas, ele não estava entendendo o que estava acontecendo com você. Talvez não entenda, como talvez você não compreenda, mas compreenda algo nessa noite. Diga: o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Eu creio nisso. Ele disse: olha, a árvore ela pode ser cortada, mas ela vai se renovar ao cheiro das águas, mas quanto a mim não. Só que ele não sabia que ele seria lá na frente essa árvore que Deus sopraria de novo, que Deus falaria de novo, que Deus bradaria de novo, e ele receberia cura e o fôlego de vida de Deus. Se você crê que é assim, diga aleluia. Deus está mudando a tua sorte e mudando a tua história. Erga suas mãos comigo e diga: eu recebo, eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. E aplauda ao Rei da Glória. Eu vou nascer e anda lá, manache. Então de repente Jó, no capítulo 38, depois de tantas acusações, o Senhor se revela a ele em um redemoinho, e pelo que eu vejo estava acontecendo uma tempestade. Quando você pensa que a coisa vai melhorar, parece que ela está piorando. Vem um redemoinho. Fala assim para o seu irmão, diga: está sentindo o redemoinho? Vem cá, Eduardo. Sempre uso você de cobaia. Ele estava doente, sim ou não? Fisicamente. Estava doente ou não? Havia perdido tudo ou não? No redemoinho, para não entrar terra nos olhos, você faz o que? Fecha os olhos e fica rodando e lutando contra a força do vento. Contra a força do vento. Pronto, meu filho, rode muito não, porque eu quero você inteiro para sua esposa. Amém? Vamos aplaudir a Jesus pela vida de Eduardo. Não, dá para cair não. Foram só 2 ou 3 rodadas aqui. Então de repente, o Senhor vem no meio de uma tempestade. O Senhor vem em meio ao redemoinho.
E de repente o Senhor começa a falar com ele sobre toda a criação. Por que que ele é o livro mais antigo? Porque o Senhor começa a trazer a história da criação, que era algo que possivelmente pelos pais, pelos avós, Jó havia escutado de maneira fresca. Deus começa a falar sobre a autoridade que o Senhor tinha sobre o Leviatã e o Bemote, que era o crocodilo e o hipopótamo. Não tem isso de ser um dragão ou um dinossauro, não. Eram animais que hoje ainda existem. E Deus disse: quem pode conter a fúria? Quem pode paralisar o hipopótamo, o Bemote, e no meio de um redemoinho? O Senhor, ele fala com Jó, falando das suas grandezas, das suas maravilhas. Ainda que venha o redemoinho, diga assim para o seu irmão, pega na mão dele, diga: fica firme. Diga: fica firme, Deus é contigo. Diga: nada acontecerá. O redemoinho vem para Deus se revelar, mas como eu vou resistir à força desse redemoinho? Eu vou morrer. Não morreu até agora, não vai morrer mais não. Não se acabou até agora, não se acaba mais não. Deus, ele é aquele que te sustenta. Deus, ele é aquele que te encoraja. Deus, ele é aquele que te levanta. Entenda que você está firmado, firmada. Não é em qualquer rocha, é na rocha inabalável, Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê que é assim, dá glória a Deus e aplauda aquele que era, que é e que há de vir. Oh glória! E de repente, diz a palavra aqui que o Senhor começa a falar com ele. E ele chega no capítulo 42 e ele diz: Deus se revelou a ele, ele ouviu a voz de Deus. Antes ele entregava tudo ao Senhor, agora Deus estava se revelando a ele. Isso quer dizer que é o que ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu não quero fazer apologia à dor, mas eu estou falando nessa noite que essa provação que você está passando vai te fazer contemplar o Senhor face a face, vai te fazer ver a glória de Deus como você nunca viu. Foi como aconteceu com o profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando tudo parece estar perdido, é ali que as experiências vêm, que o secreto vem, que Deus fala conosco, que Deus se revela a cada um de nós. Se você crê que é assim, diga aleluia. Naquele momento, ele disse: Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados ou impedidos. Eu falei do que eu não sabia, eu falei do que eu não conhecia, mas agora eu te conheço, agora os meus olhos podem te ver. E é interessante que Deus chega no capítulo 42, a partir do versículo 7, e ele fala aqui com Elifaz, e ele fala também, manda ele levar o recado a Bildade e a Zofar, que não havia se agradado da postura deles em relação a Deus, em relação a Jó, porque eles falaram o que eles não sabiam. E Deus disse: olha, levem para ele animais, para que ele possa sacrificar, e para que ele possa orar por vocês. No momento que o Senhor deu essa ordem a Elifaz e aos seus amigos, Jó ainda estava enfermo, e a sua enfermidade trouxe fraqueza. Agora olha para o seu irmão e diga: meu irmão, segura mais um princípio.
na tua fraqueza, Deus vai te usar para o extraordinário. Quando você estiver mais cansado, mais sobrecarregado, mais enfraquecido, mais limitado, é ali que Deus vai te usar com uma palavra de vida para aquele que está precisando viver. É ali que Deus vai te usar com a palavra de esperança para aquele que perdeu a esperança. É ali que Deus vai te usar com a palavra de fé para quem perdeu a fé. Quantos creem que é assim? Diga aleluia. Bate aí na mão do seu irmão, diga: Deus vai te usar poderosamente. Creia nisso. Mas está doendo, pastor, as feridas do meu corpo, as feridas da minha alma. Mas o Senhor nessa noite, Ele está trazendo cura. Enquanto você está se posicionando, enquanto você está sendo fiel, Deus está revelando a sua fidelidade a mim e a você. Se você crê, diga amém. Meus lindos, eu acredito que naquele momento foi a última prova. Foi quando Jó precisou fazer algo por alguém, quando ninguém havia feito por ele. O nosso caráter, ele é provado na chateação. É quando alguém faz raiva a você que você mostra quem você é. O nosso caráter é provado na tribulação, se seremos fiéis ou não. Ou também na abundância. Porque tem gente que está transbordando abundantemente. E por causa disso, quando não tinha, estava buscando a Deus, estava na igreja. Agora que tem, eu estou trabalhando muito e eu não tenho mais tempo. O nosso caráter é provado quando ninguém vê. O que temos sido, como temos agido, é na nossa fraqueza. Aproximadamente, você imagina quanto tempo Jó, ele passou por essa provação? Que quando a gente lê um livro, nos parece ser pouco tempo. Não temos uma certeza exata. Mas não foi uma provação de meses. Não foi uma provação de um ano. Foi uma provação, historicamente, de mais de 5 anos. Carregando enfermidade. A gente lê a Bíblia, parece que tudo aconteceu num fechar e abrir de olhos. Mas não foi assim. E quantas vezes você está dizendo: meu Deus, faz tempo que eu estou carregando essa cruz. Diga assim para o seu irmão, diga: continua carregando. Porque depois que crucifica e morre, ressuscita. Fala para o seu irmão: depois que crucifica e morre, ressuscita. Você crê nisso? Que Deus está trazendo um tempo de ressurreição. Agora detalhe: Jó era cheio de irmãos e irmãs. Onde estava esse povo? Tem aquele momento da nossa vida que você pergunta: cadê fulano para me ajudar financeiramente? Cadê tal pessoa para abrir essa porta, para me dar tal oportunidade? Não aparece ninguém. Cadê aquela pessoa no momento que eu mais preciso, que eu mais clamo, e ela não está? Quando eu estou chorando, quando eu estou sofrendo, quando tudo eu perdi, só encontro pessoas que me apontam dizendo: está pagando o preço do erro, do pecado, daquilo que fez. E de repente, muito pior do que toda tribulação e sofrimento é você ser acusado de algo que você não fez e ser julgado de algo que você não é.
É duro isso. Quando você é subestimado, quando você é subjugado, quando não acreditam, não é nem na sua verdade, é na verdade de Deus, a tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa. Jó errou no começo, porque ele representou toda a sua família, mas quem não representaria e não passou o legado? Mas quem teme ao Senhor, resiste à provação. Quem teme ao Senhor, mesmo em meio às fraquezas, resiste ao furacão. Quem teme ao Senhor, mesmo em meio às debilidades, resiste às acusações. Você não está entendendo nada. Você não sabe onde Deus vai chegar com isso, e por que que Ele está permitindo que isso aconteça, mas Ele está no controle de tudo. Fala para o seu irmão: Deus está no controle de tudo. No final de tudo isso, Ele vai ser glorificado. Você crê? A Bíblia diz que enquanto chorava pelos seus amigos, a sua sorte ela foi mudada. E eu creio que a primeira coisa que Deus fez foi curar. Foi curar a alma, foi curar o físico. Tudo começa pela cura. Deus está trazendo um tempo de cura sobre a tua história. Se você crê que a porta do passado que te fez sofrer, que te fez padecer, que te fez desacreditar, ela foi fechada, diga: eu creio, eu tomo posse que Deus levanta um novo tempo sobre a minha vida. Diga aleluia. E de repente chegaram para ele os familiares com anéis, com pendentes de ouro. Chegaram para consolá-lo, quando Deus estava mudando tudo. Às vezes as pessoas não chegam junto, porque é um tempo, é um processo que nós estamos passando, que ninguém pode botar a mão. Diga para o seu irmão: essa prova não é para te matar, é para te aprovar. Você não está fazendo um Enem, não. Você não está fazendo um vestibular. Você está nas mãos daquele que é o oleiro, que é criador, que é redentor, que conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, que sabe até onde pode ir conosco, até onde pode chegar. Se você crê que Deus tem cuidado de mim, de você, e tem nos moldado com perfeição, diga aleluia. E de repente Deus restitui tudo, até os filhos, 7 filhos e 3 filhas, as mais lindas da região. A cada um ele distribuiu uma herdade. Diz a Bíblia que ele viu até a 4ª geração e viveu depois desse episódio mais aproximadamente 140 anos. Mais um sinal de que ele viveu no tempo patriarcal, pelo tempo de vida. Deus tem longevidade para você. Talvez ele tenha ficado com marcas, só que teve uma coisa que ele aprendeu. Ele antes administrava tudo. Ele agora, no final, isso é revelação, ele repartiu a herdade com os seus filhos. Divida a herança espiritual, passe o bastão e o legado. A unção que está sobre mim, ela está sobre você. Pastor André está aqui hoje, amanhã pode não estar, e a igreja continua, porque ela não é minha, ela não é sua, ela é do Senhor Jesus.
É ela que subsiste, porque ela está firmada naquele que é cabeça, naquele que é pedra, que é rocha de esquina angular, Jesus Cristo de Nazaré. Você está entendendo? Passa o legado, transfere a unção. Não queira ser o único Elias dessa geração. Passe o que você sabe. Não é pastor só que tem que pregar para ovelhas se converterem. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Traga amigos, traga pessoas para a igreja também. Último princípio que aprovou Jó: ele transferiu o legado. Quando eu estou aí sentado, que eu vejo alguém aqui ministrando, que Deus está usando, que eu vejo alguém pregando, eu digo: glória a Deus, que coisa tão linda, como Deus está usando poderosamente. Porque eu sei que é uma nova geração que Deus está levantando. Um caráter aprovado. Diga para o seu irmão: um caráter provado para ser aprovado. É isso que Deus está fazendo com você. Bata na mão do seu irmão e diga: se prepare. Nesse mês de março, aguardo desse jeito, não vai acontecer nada. Fala para o seu irmão: nesse mês de março, Deus tem surpresa para mim e para você. Diga: ele vai mudar a nossa sorte. Diga: aguenta um pouquinho mais. Fulano de tal está na praia, eu não estou, porque eu estou liso, porque eu estou trabalhando, porque eu estou. Está vivo! Olha para o seu irmão e diga: está vivo, está cultuando a Deus, está glorificando ao Senhor. E glorifique e celebre também pela vida daqueles que estão em outra parte, porque a vitória do meu irmão tem que ser a minha, a alegria dele tem que ser a minha alegria. Todo mundo merece também descansar. Vai chegar a sua hora. Diga para o seu irmão: vai chegar a sua hora. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Transfira essa paixão. Diga para o seu irmão: transfira essa paixão. Você conhece Jairo, João? Conhece? Digamos que não conhecia. Pensa um cabo abençoado. Toca lá na igreja, é um servo. Só teve um problema que um dia o pastor chamou ele levou uma queda no altar, ralou os dedos. Mas nevou o cabelo também. A amada não gostou, mas é gente boa, é top. Bênção de Deus. Quando você chegar para ele, de repente, você já chega com informação boa. Você foi, ou eu fui um João Batista apontando para ele. Do mesmo jeito que João apontou para Jesus, nós apontamos para as pessoas. Se você fala bem das pessoas, tem gente que é ruim, tem gente que é carne de pescoço, mas aquela pessoa tem uma qualidade boa. Procura ali a qualidade daquela pessoa e destaca essa qualidade. Nem que seja assim: cozinha bem. Para conviver é duro, mas cozinha bem, lava um banheiro bom, tem a voz bonita. Mas me diz uma qualidade da personalidade. Todo mundo tem os seus espinhos e carrapichos. Como diz Luiz Hermínio: ninguém é bom ou ruim até que acabe. Transfira a paixão e o legado. Às vezes tem pais que, não estou falando do período de pandemia, os filhos nascem. Cadê você que queria essa bênção, filho? Não, pastor, é porque fulano de tal nasceu e há um ano não está. Está em que igreja? Não estou indo para lugar algum. Coloca como escudo o filho. Nós precisamos hoje ter a nossa motivação voltada para Deus.
Deus provou e aprovou Jó, mas ele reprovou o seu primeiro legado, por isso que foi destruído. Qual foi o seu primeiro legado? A sua esposa, os seus filhos. Se eles fossem aprovados por Deus, eles não seriam destruídos. Deus não permitiria. E o fato de que isso aconteceria é que o Senhor disse a Satanás: faça tudo com Jó, mas não toque na vida dele, não tire a vida, você não pode. Deus, ele põe um termo à guerra. Está acontecendo tantas coisas na Ucrânia e nós estamos orando. E eu fico me perguntando, meu Deus, depois de um período de pandemia, onde as pessoas deveriam se amar, nós vemos guerras pelo poder. Mas nós cremos que o nosso Deus, ele pode chegar por meio das nossas orações. Quantos creem nisso? Diga para o seu irmão: vai passar, meu irmão, já está passando. Diga: vai ter testemunho. Diga: me chama para comer bolo com você. Acho que você não entendeu. Diga: me chama para comer bolo com você. Deus está te curando hoje. Pode subir o ministério de louvor. Deus está te restaurando hoje. Deus está mudando a tua sorte hoje. Deus está provando o teu caráter hoje. Se você crê, aplauda Jesus e fique em pé no seu lugar. Oh, aleluia! Bana xerianda la maná.